Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à aula 2 da nossa capacitação em estratégias de ensino inclusivo online. É uma formação do meu sistema de cursos, o Capacita Inclusão, e eu sou o Carlos Correia Santos. Eu sou terapeuta multidimensional, eu sou psicopedagogo, musicoterapeuta, psicanalista em constante formação, especialista em autismo, especialista em educação inclusiva, especialista em saúde mental, com várias capacitações, capacitação em terapia cognitivo-comportamental, capacitação em ludoterapia, e enfim, meu currículo está aí nos meus canais, das minhas mídias todas. E nós vamos dar sequência então a esse curso em cima do lance, né? Eu estou gravando esse curso, essa segunda aula, no dia 23 de janeiro de 2021, ainda dentro da pandemia da Covid-19. Agora começaram a chegar as vacinas aqui no Brasil, mas a perspectiva da aula remota persiste. Como eu sempre digo, é um status que não vai regredir. Nós vamos seguir nesse modelo de uma forma irreversível, e para isso nós vamos então mergulhar hoje nessa aula em técnicas gerais, técnicas transversais e em algumas outras questões mais específicas, tá bom? Vocês viram na aula número 1 que eu falei de maneira mais ampla, né? Situei o terreno de uma maneira mais ampla. Agora nós vamos ser um pouco mais factuais, pontuais nas técnicas e estratégias, tá? Eu queria começar então falando de 3 mediações específicas que são basilares para você dar aula para pessoas com deficiência, né? Sejam elas presenciais, sejam elas remotas, né? Quais são essas 3 mediações? Porque você sabe que a gente precisa cuidar aqui no ambiente da educação inclusiva, a gente precisa cuidar da mediação educacional inclusiva, porque o ato inclusivo é esse ato social de trazer a pessoa com deficiência, de garantir, né, a pessoa com deficiência a plena vivência dos seus direitos nos setores todos da vida. No caso da educação inclusiva, é garantir essa plena vivência no setor educacional. O aluno com deficiência tem o direito de estar na sala de aula com o aluno sem deficiência e vice-versa, porque isso é salutar. Isso não é só bonitinho, isso não é só uma coisa legal, não, isso é ciência, mímese comportamental. O aluno com deficiência mimetiza questões do aluno sem deficiência, e o aluno sem deficiência mimetiza questões do aluno com deficiência, sempre numa troca relacional humana muito enriquecedora. Então as mediações são para além disso. Mediação é como, uma vez esse aluno incluído, eu vou cuidar da relação com essa pessoa, a partir do seu segmento de deficiência. Incluir, ele está aqui, dei acessibilidade, que é um outro fator. Acessibilidade é o fator que garante a pessoa com deficiência adentrar os espaços físicos, cognitivos, comunicacionais, em pé de equidade, para que tenha um usufruto correto da relação social. Então, por exemplo, eu vou usar de ferramenta social, de ferramenta de acessibilidade, quando eu boto uma rampa num prédio, para garantir a uma pessoa com deficiência física adentrar esse espaço físico. Então é uma ferramenta de acessibilidade espacial. Eu vou garantir acessibilidade comunicacional a uma pessoa surda quando eu tenho um intérprete em Libras permitindo que a comunicação com essa pessoa surda seja possível, né? Vou garantir acessibilidade a uma pessoa cega quando eu uso a audiodescrição, acessibilidade comunicacional. E a mediação, então, é como eu amarro tudo isso. Então as mediações específicas por segmento de deficiência são exatamente essa. Libras para aluno surdo, audiodescrição para aluno cego, e a mediação recognitiva para o aluno com deficiência cognitiva, né?
Quando eu falar da técnica da recognição daqui a pouco, você vai entender então o que é essa mediação recognitiva. Bem, então nós vamos falar agora de técnicas gerais, né, de técnicas que vão de modo amplo permitir que essa minha aula remota para um aluno com deficiência tenha o maior quantum possível de eficácia. A primeira técnica geral que eu trago para vocês é a técnica do alinhamento lúdico. Lembram que lá no finalzinho da primeira aula eu expliquei para você que a gente precisa que o ambiente onde a aula acontece para o aluno com deficiência tenha pertinência focal, ou seja, a gente afasta daquele ambiente todos os fatores distratores, né? Fatores que causam uma distração cognitiva. Então eu tiro brinquedos, eu tiro uma foto de um parente que faleceu e que pode causar uma reação emocional desfavorável que corte a persistência atencional, sobre a qual eu também falei na primeira aula. Bem, aí eu falei, né, que a exceção é se eu usar a técnica do alinhamento lúdico. Aqui está ela. O que é a técnica do alinhamento lúdico? É justamente pegar isso que não utilizado de uma maneira correta poderia virar uma distração e trazer para o jogo pedagógico e fazer com que aquele elemento entre no jogo pedagógico. Então eu procuro saber quais são os brinquedos, os personagens, os desenhos, jogos, as brincadeiras que interessam a essa criança, que poderiam, mal utilizadas, distraí-la, e trago essas ferramentas, esses estímulos para usar na aula. Então eu faço o alinhamento lúdico. Então, por exemplo, eu sei que o meu aluno ele é fã, sei lá, do Mickey. Vamos lá, ele é fã do Mickey. Se eu não for usar isso de uma maneira alinhada ludicamente, eu deixo lá, ele tem um bonequinho do Mickey. Se eu deixo aquilo ali de uma forma desalinhada no espaço onde ele vai assistir a minha aula remota, isso vai quebrar a pertinência focal. Então ele pode ficar interessado em pegar aquele brinquedo, ficar distraído com ele, brincando, não é interessante. Mas se eu pego isso e digo, não, traz o Mickey para a aula, ele vai aprender conosco, tá, João? Digamos que é o João, meu aluno. Então eu passo a usar o Mickey, o bonequinho do Mickey, como um aliado para eu dar aula. Então, João, olha, 2 e 2 são 4. 2 mais 2 são 4. Será que o Mickey aprendeu? O que é que você acha, João? Pergunta para o Mickey. Entende? Eu trago isso para o meu lado pedagogicamente. A outra técnica, essas duas outras que eu vou falar agora, são técnicas sobre lapso temporal. Lembra, então, que o nosso grande desafio aqui é a persistência atencional. Quanto mais tempo eu consigo fazer esse meu aluno aderir, engajar a minha aula, correto? Então eu preciso usar também estratégias que peguem esse tempo extenso de aula num suporte desafiador e trabalhem isso de uma maneira favorável. Então a primeira técnica temporal geral que eu trago para você é a técnica Pomodoro. Ela foi criada por Francisco Cirillo em 1988. Ela é uma técnica de fracionamento de tempo. Então eu vou pegar o meu tempo de aula e fracionar da seguinte forma: 25 minutos de conteúdo, 5 minutos de descanso. 25 minutos de conteúdo, 5 minutos de descanso. E assim sucessivamente, encerrando com os 5 minutos finais de descanso. Descanso é descanso. É parar. O aluno para e não faz nada. O aluno relaxa. O aluno... ele vai brincar. Não, isso não é descanso. Ele para e esvazia mesmo a mente dele. E 25 minutos de conteúdo. Então é uma técnica de fracionamento que vai ajudar justamente nessa persistência atencional, né? Eu não vou concorrer para uma exaustão atencional. Quando esse aluno começa a ficar exaurido, a gente para e faz os 5 minutos de descanso. Essa é a técnica Pomodoro. Ela originalmente foi criada para aula presencial, veja vocês, na década de 80, mas ela hoje é super pertinente para aula remota, super estratégica, super importante. A outra técnica temporal é a 5x4. Como é que ela funciona? Ou 4x5, melhor dizendo. Técnica 4x5. 4/5. Né? Eu vou transformar o meu assunto em 4 tópicos,
cada um com 5 minutos de explicação, de verbalização, né? Então, vamos lá. Tipos de relevo, né? O professor de geografia: montanhas, planícies, planaltos, cordilheiras. Eu não sou professor de geografia, estou dando aqui um exemplo aleatório. Então peguei 4, transformei o meu assunto em 4 tópicos, vou usar 5 minutos para cada explicação e marco isso. Então, gente, vamos começar então falando sobre montanhas. Montanhas isso, montanha aquilo, 5 minutos. Eu não dou um descanso como na técnica Pomodoro, mas eu compartimento. Parei, acabei, dou uma pausa, agora vamos para a planície, tá? E aí, o interessante é, ao final desse bloco, pedir para o aluno explicar o que ele entendeu. Que daqui a pouco eu vou reforçar para mostrar para vocês que é uma técnica transversal isso. Mas fraciono em 4 tópicos, cada um com 5 minutos de explanação, e no final, para conferir a acomodação da aprendizagem, se for uma aprendizagem significativa. O que é isso, Carlos? Outra capacitação você vai precisar assistir para entender o que é a aprendizagem significativa, aprendizagem mecânica. Não é um conceito criado por mim, mas é importante entender. Então, eu faço essa aferição, se o aluno acomodou aquele aprendizado, né? Aí chegamos na técnica recognitiva, que explica a mediação cognitiva, que eu falei lá no início da aula, né? O que é a técnica recognitiva? Para explicar sobre isso, inclusive eu tenho um outro vídeo no meu canal no YouTube, onde eu mostro claramente essa situação. Eu vou até linkar aqui na descrição desse vídeo, eu vou botar o endereço desse outro vídeo no qual eu conto essa história. Mas o que acontece? Como é que eu cheguei à técnica recognitiva, que é uma proposta minha? Só em linhas gerais explicando para vocês, eu tenho um grupo também, um projeto de teatro inclusivo, né? E dentro desse projeto eu resolvi montar uma adaptação inclusiva de O Pequeno Príncipe. E decidi que o meu ator protagonista, que faria essa montagem, é o Gabriel Rolim, que é hoje meu querido amigo, foi meu aluno, paciente. É um jovem, a essa altura em que eu gravo esse vídeo, ele tem 22 anos e com síndrome de Down. Bem, O Pequeno Príncipe é uma obra extremamente frasal, não é verdade? Frases muito impactantes que caem no nosso imaginário e que se tornam emblemáticas, e para que a gente fale do Pequeno Príncipe a gente tem que lançar mão dessas frases. Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativaste. Foi o significado que deste à tua rosa que a tornou tão importante. Se dizes que vem às 4, desde as 3 eu já sou feliz. É muito frasal. Aí eu fui montar essa versão inclusiva do Pequeno Príncipe, botei o Gabriel na sala de ensaio no primeiro dia e fui ler o Pequeno Príncipe, né? Fui ler o livro, essas frases. E na medida que eu ia lendo, o Gabriel bocejava, o Gabriel se desconectava, e eu disse, caramba, e agora, né? Como é que eu vou fazer para conseguir que esse ator, eu vou montar a peça com ele, entenda isso, esse conteúdo e passe isso para a plateia. Então eu percebi que não bastava eu ficar lendo, eu ser objetivo, ser redacional com o Gabriel. Eu tinha que transformar aquilo em outra coisa. Então eu passei a criar performances explicativas. Então, no lugar de fazer ele entender a frase pela frase, eu construí a situação. Então, a minha mãe é uma grande parceira, você que me acompanha sabe disso, Yara Correia Santos, artesã pedagógica. Então, eu pedia para minha mãe, por exemplo, tecer uma touca de crochê no formato de uma raposa, né, para falar da sequência da raposa, e no lugar de ler somente, eu botava a touca no Gabriel. Então ele sentia a raposa, ele via a raposa passava a fazer parte dele, né? E eu dei a isso o nome de recognição, que é transformar conteúdo formal e objetivo e literário e puro e simples
em performance pedagógica, em ação pedagógica, né? Então, o que seriam técnicas recognitivas numa aula remota para um aluno, em especial um aluno com deficiência cognitiva que estiver assistindo? Canções pedagógicas, cabeça, ombro, joelho e pé. Isso eu estou cantando, mas eu estou atuando, né? Isso também é muito especial para o autista. O autista, ele atua. O autista não diz que está com raiva, ele age com raiva. E ele mostra a raiva dele agindo, atuando. Então, canções pedagógicas que a gente já usa há tanto tempo são estratégias recognitivas. Teatro pedagógico. Então, tem um outro paciente, que é um jovem, a essa altura também que eu gravo esse vídeo, que com 16 anos, na verdade, eu atendi ele presencialmente até 2019, na virada para 2020, tudo para por causa da pandemia, mas ele é um jovem com TDAH, TEA, autismo e TOD, olha que pacotinho. E no ensino médio começa a receber o conteúdo literário de Machado de Assis, por exemplo. Então o professor de literatura passa para ele a incumbência de ler A Cartomante. Um grande desafio para esse jovem, né, que não consegue aderir a uma leitura formal, a uma leitura padrão, né? Ainda mais, eu sou apaixonado, eu sou um escritor, amo Machado, mas para quem não tem um status de deficiência cognitiva já é um grande desafio ler Machado, imagina para quem tem. Então ele tem um grande desafio, ele fica muito angustiado e passa a não satisfazer o que o professor quer, que é uma outra questão, né? Então eu me lembro que o professor passa um exercício, e esse exercício é trazido no meu setting psicopedagógico. Eu atendia esse jovem mais essencialmente pela linha psicopedagógica, e que ele faz um questionário e pergunta qual é a função da personagem, cartomante dentro da obra. E aí o meu paciente responde muito objetivamente: adivinhar o futuro. O professor não gosta dessa resposta, que não era essa a resposta que ele queria a resposta narrativa, da estrutura narrativa, mas me digam, isso está errado? Não está errado. E aí, eu abri um parêntese aqui, só para falar também que o professor inclusive, precisa adaptar o seu senso de demanda, né? O professor inclusivo, na verdade, deve rever essa postura de ir para a sala de aula querendo que o aluno corresponda àquilo que ele deseja, o professor. O professor tem que ter a pertinência de entender o que o aluno oferta e entender que aquilo que o aluno oferta é também interessante dentro do manancial cognitivo daquele aluno. Enfim, e aí o meu paciente teve uma grande dificuldade. E então eu dei ao professor a ideia de transformar o livro em performance de teatro, né? Divide o livro, pedaços da narrativa entre grupos na sala. Cada grupo monta uma performance teatral daquele pedaço e tudo é apresentado para todos. Super funcionou, porque aí o meu paciente se viu dentro da obra, aquilo tinha pertinência, aquilo atuava, aquilo era vivo. Então isso é uma estratégia de técnica recognitiva. Contação de história é também uma estratégia recognitiva, né? Contação de história com muita gestualidade, com muitos elementos, com muita imagem, som, com estímulos, né? O desenho também é uma estratégia recognitiva, o desenho pedagógico, a cinepedagogia, né? Que é pegar filmes, audiovisual, e transformar em ferramenta complementar para a sua explicação. A outra técnica geral é a virtuoeducação, educação virtual, que é estimular pesquisas em ambientes virtuais, né? A gente tem hoje em dia museus, galerias virtuais, bibliotecas virtuais. Os alunos com autismo adoram isso, né? Com síndrome de Down, com deficiência intelectual, os alunos surdos, né? O aluno cego precisa que isso tenha uma audiodescrição, como eu falei lá no início, para se complementar de uma maneira melhor, né? Técnica construtiva, né? Nessa técnica eu solicito ao aluno que ele construa alguma coisa a partir do conteúdo que eu passei para ele, né? Então eu falei sobre relevo,
montanhas, tipos de relevo. Então eu dou para ele um material para que ele construa uma montanha, um planalto, uma planície, né? Argila, terra, né? Mesmo matemática, soma, adição, eu dou objetos para que ele pegue duas coisas, some com duas coisas e tenha quatro coisas, para que ele subtraia, então, construir, fazer, né? A técnica podcast, maravilhosa para o aluno cego, né? Que é, o podcast é essa ferramenta em que eu passo um conteúdo com vários efeitos sonoros, com trilha, com efeitinhos, com estímulos sonoros variados, né? Traga essa técnica para sua aula virtual, para sua aula online remota, né? Técnica VCI, que são os vídeos cognitivos imagéticos, né? Eu vou usar só imagem, mas é como se fosse o PowerPoint, mas o PowerPoint ele é muito frio, é muito, né? Então use ilustração, desenho, estímulo cromático, né? Maravilhoso para o aluno surdo. Para o aluno com deficiência cognitiva, você mescla, né? Você, no lugar de ficar, como eu estou fazendo essa aula, só, né? Enunciando, troca alguns momentos enunciativos por imagem, ilustração, né? Um pedaço de vídeo, né? A técnica dos vídeos estímulo-motores, que é a técnica VEM. Aulas para o público com fragilidade motora, fragilidade, não plena deficiência, né? Ou cognitiva, né? Em que o mediador está o tempo todo solicitando atividades motoras do aluno para auxiliar na acomodação da aprendizagem. Então, olha, 2, faz comigo. 2 mais 2 é 4. Bate palma se você entendeu. Isso. Então, isso é um estímulo cognitivo imagético, né? Estímulo motor, né? Técnica VEM. A técnica PS, da priorização simbólica. Essa técnica é especialmente eficaz para os alunos com deficiência intelectual. Na minha formação em deficiência intelectual, eu tenho também um curso de formação em capacitação em deficiência intelectual, em DI, a gente descobre, debate, fala sobre um aspecto muito relevante da deficiência intelectual, que é o universo simbólico. A pessoa com deficiência intelectual, ela tem prioritariamente um universo simbólico, né? Ela é muito cercada por universos simbólicos, que pode ser, por exemplo, o universo da Disney, né? O universo dos unicórnios, das HQs, né? K-pop. Então, você pega esse universo e traz para a aula. Ele vira também uma ferramenta de aula. Então, você usa o universo de um desenho animado, o Homem-Aranha, ele passa a ser um auxiliar da sua aula, né? Você olha, o Homem-Aranha, ele sabia que o Homem-Aranha aprendeu super fácil que 5 mais 5 é 10? 10 dividido por 2 dá 5. Pergunta aí para esse seu amigo unicórnio se não é verdade. Então traga o universo simbólico para a sala para o seu conteúdo, né? Então você vai prestar atenção em alguns pontos, como qual é o universo proposto pelo aluno, né? Universos imaginários, né? Quais são os entendimentos de vida priorizados por esse aluno. Então, por exemplo, ele pode ser um aluno que diz assim, olha, minha mãe que tem razão, sempre é minha mãe que tem razão. Então é um entendimento de vida priorizado, né? Traga isso para a sala de aula, a imagem da mãe, né? Então, Pedro, eu conversei com sua mãe e descobri que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, sabia? A sua mãe concorda comigo. Traga isso para o seu jogo de aula e no espaço remoto isso vai ser ainda mais poderoso para fazer a manutenção da atenção, a persistência atencional. Ele vai renovando o interesse em estar aqui diante desse quadrado com você. Tá? Também lance mão das crenças particulares do aluno, mesmo religiosas, personagens da afeição, né? Aí cruza com o alinhamento lúdico aqui também. Essas então são as técnicas gerais, tá? Nós vamos ter também as técnicas transversais, que são técnicas que vão atravessar as técnicas gerais, vão ser usadas de forma atravessada, transversal. A
primeira é a pergunta autocognitiva, a técnica PAG, PAG, pergunta autocognitiva. Essa é uma estratégia potencializadora para o universo da deficiência cognitiva. Uma técnica muito interessante, transversal, né? Que é o uso constante da pergunta autocognitiva, que faz o aluno refletir sobre a sua aprendizagem e ajuda você, professor, a aferir o nível de engajamento, de persistência atencional e mesmo de acomodação de aprendizagem, né? Então, exemplos de perguntas autocognitivas, né? Exemplos de perguntas autocognitivas. O que você entendeu? Né? Preciso explicar de novo? Qual assunto você quer que eu explique de novo? São exemplos, né? Você consegue explicar para mim o que eu acabei de dizer? O que eu ensinei hoje? No final da aula você faz essa PAG, essa PAG, essa pergunta autocognitiva. O que eu ensinei hoje, Luizinho? O que eu ensinei hoje, Letícia? Né? Você pode me explicar o que foi que você aprendeu, Paula? Né? Então, isso faz você entender o nível de engajamento, entender o nível de aprendizagem, né? E faz o aluno refletir sobre a sua própria aprendizagem, né? Outra técnica outra técnica transversal é a dinâmica manifeste-se, que é sempre estimular o aluno a se manifestar na aula, né? Para se mostrar presente, vivo, ali, unido ao momento pedagógico, né? Visível, audível. Então, quem acompanha minhas aulas sabe que o tempo todo eu estou perguntando: e aí, tá tudo bem? Eu pego a pergunta autocognitiva, né? Na verdade, a técnica manifeste, ela está colada à técnica PAG, PAG, que é você faz a pergunta e pede para que o aluno esteja constantemente se manifestando, que é: olha, qualquer dúvida, por favor, fale. Qualquer dúvida, peça para o professor parar e repetir, tá bom? Eu estou aqui para isso. Técnica manifeste-se. Dinâmica PHA, né, que é potencializar as habilidades alternativas. O tempo todo está ciente desse compromisso, potencializar as habilidades alternativas, que aí remete àquilo que eu falei ainda agora, né? Não vá para a aula querendo que o aluno você estabelece: eu quero que o aluno responda X. Aí quando você chega na aula, faz o estímulo e o aluno responde Y, que é uma habilidade alternativa, você não se satisfaz e diz: não é isso, eu quero que ele diga X. Não. Tenha a pertinência de aferir quais são as habilidades alternativas e potencialize elas. Daí a importância de você ter um bom PDI do seu aluno. E daí a importância de você fazer a minha formação também em plano de desenvolvimento individualizado inclusivo, que é no PDI que eu vou conseguir mapear, montar, estruturar quais são os caminhos de potencialização daquele aluno, quais são as fragilidades, quais são os campos latentes dele, e tendo esse panorama, eu posso dizer: tudo bem, ele não foi por aqui, mas eu posso ir com ele por aqui, tá? Então, dinâmica PHA, potencializa as habilidades alternativas. Estratégia short point, em inglês, hein? Short point, enunciados curtos, vá direto ao ponto, não enrole, não crie, tendo em vista que o sistema de formação geológica da Terra é extremamente vasto e diversificado. Nós temos a formação... Não. Nós temos nós temos tantos tipos de relevo, tantos tipos de formação. Montanha, planície, planalto. Vá direto ao ponto. Especialmente nas provas. Short point, nas provas, o comando da pergunta, no enunciado da pergunta, ele é muito importante para o aluno com deficiência cognitiva, por exemplo. Então não doure a pílula. E na aula remota, muito menos. Pontual, tá? Particularização do fluxo. Então, eu tenho... Aí também aqui eu preciso abrir outro parêntese, né? Que é
relativo também a uma outra formação minha, que são as práticas inclusivas para a sala de aula, é uma outra formação que você precisa fazer. Nessas práticas eu falo que uma coisa importante a se fazer de modo geral na aula inclusiva é a estratégia para todos, para você. Então eu tenho uma fala para todos, uma fala para o meu aluno com deficiência, que é a particularização do fluxo. Então eu dei um enunciado, eu transmiti um manancial de informações na minha aula, mas eu percebi que o meu aluno com deficiência, e essa percepção é importante que eu tenha, e ela só vem como resultado de uma vontade de perceber. Eu percebi que meu aluno com deficiência não absorveu da melhor maneira possível aquilo. Então particularizo. Depois eu mando dei aula remota, ele não me respondeu totalmente, não é nem que ele foi por outro caminho, ele não respondeu. Eu mando mais um vídeo para ele, particularizando, esse fluxo. Pelo WhatsApp dele, peço para a mãe, olha, senta com ele e vê tal coisa, para suporte. Então, por isso uma técnica transversal, que se une ao para suporte. E, claro, pensar sempre nos auxílios tecnológicos extras. Eles estão aí e devem ser usados. Então, WhatsApp, lançar mão do Instagram, do Facebook, por que não? Trazer tudo isso para um ambiente dos games. Bem, além dessas técnicas gerais e das técnicas transversais, nós temos também estímulos positivos que nós precisamos e devemos e podemos estar sempre lançando mão. Eu vou fazer aqui para vocês um resumo de estímulos positivos, tá? São 23. Mesmo dentro de um resumo, eu não tenho como não dizer esses 23. Então, primeiro, centralizar as atividades na aprendizagem funcional. Sempre seja o mais atento possível à funcionalidade daquilo, O aluno tem que entender para que ele está aprendendo. Meta-aprendizagem, metacognição, Priorize o trabalho individual ou em pequenos grupos, caso você passe uma atividade para que eles façam remotamente, Utilize pistas gestuais, entendeu? Ok, 2 mais 2 igual a 4. Aqui nesse ambiente imagético, a pista gestual para o aluno vidente, ela é super importante, Proporcionar ajuda adulta de forma sistemática, diminuindo essa ajuda paulatinamente. Então, para suporte, ele é importante, mas é interessante que a gente crie uma estratégia que esse suporte paralelo seja menor, cada vez menor, para que esse aluno vá tendo mais autonomia. Desmembre as atividades em pequenos passos. É a mesma ideia da técnica Pomodoro. Evite a superproteção. Acredite que ele pode. Permita que ele possa. Reforce o esforço. Reconheça quando seu aluno se esforça, quando ele está mostrando engajamento com a sua aula, mostrando interesse, se esforçando para estar ali. Reconheça esse esforço. Parabéns, isso, Pedro. Legal, é exatamente por aí. Legal que você está tentando, está aprendendo. Reforce isso, favoreça a compreensão do erro. Ou seja, errar faz parte, não é um problema, é parte do processo. Pedro, 2 mais 2 dá quanto? 5, professor. Olha, Pedro, pode ser melhor essa tua resposta. Não é bem essa a resposta, mas tá tudo bem. Nem sempre a gente acerta, Pedro. Tá tudo bem, eu erro muito na vida também, eu me confundo, dou resposta que não é. Entende? Então, não transforme o erro num fator de dor para o seu aluno, E nesse ambiente online, quando você faz isso, você não apenas salienta a persistência atencional, favorece ela, como cria empatia, vínculo, Vínculo professoral, que é uma coisa que no ambiente online fica, como eu falei lá na primeira aula, fica muito ameaçado, muito fragilizado, com a quebra do liame presencial,
Trabalhe de forma sistemática as atividades da vida cotidiana. Traga essas atividades da vida cotidiana também para o seu plano de aula, né, do aluno. Mais uma prova de que você precisa conhecer o seu aluno, né, que você precisa entendê-lo por meio do PDI. Então, da mesma forma que você vai priorizar o universo simbólico, também se aproprie desse universo de vida cotidiana. O meu aluno, o pai dele, a família tem uma lojinha de venda de frutas. Então, traga questões sobre frutas para a sala de aula, para a sua dinâmica de aula online, para a sala de aula virtual, né? Traga a vida cotidiana para cá, né? Para que ele se identifique, para que ele se sinta confortável e a persistência atencional seja ainda maior nesse ambiente remoto, né? Realize práticas motivadoras e alegres que contemplem a satisfação desse aluno. Seja positivo, né? Dê feedback imediato, né? Isso é fundamental. Você está dando a aula, o aluno faz uma pergunta, não seja aquele professor do tipo, não me interrompa, nem no presencial, muito menos no online. Ele te pergunta alguma coisa, você para, pois não, tal coisa. É isso, responda, dê feedback imediato para o seu aluno, tá? Quem assiste minhas aulas online em tempo real sabe que eu faço isso, ou mesmo as aulas presenciais, mas como o assunto aqui é a aula remota, quem assiste minhas aulas remotas em tempo real sabe que eu faço isso o tempo todo, né? Se eu estou lá no Google Meet e vem uma pergunta pelo fórum de chat, eu paro, vou lá, vejo o que é a pergunta, uma declaração e valorizo, dou o feedback, né? Utilize comandos verbais, né? Porque a gente está aqui numa estrutura onde eu não posso fazer isso. Eu tenho que, ei, fulano, vamos parar um pouquinho para prestar atenção. Comandos verbais, né? Trabalhe sempre a memória associativa, contextualizada. Isso tem a ver, inclusive, com trazer a vida cotidiana. Então, mas não somente, né? Olha, na aula passada eu falei tal coisa e você deu tal exemplo. Você associe, né, de forma contextualizada algo que ele já apresentou, já viveu, já te mostrou. Utilize o concreto, porém sem abrir mão da experimentação metafórica, né? Que se fala muito que o aluno com autismo, por exemplo, o aluno surdo, o aluno com autismo não teriam pertinência, teriam dificuldade com metáfora. Isso é, em tese, uma verdade. Não é que eles não vão lidar com a metáfora, eles têm um modo deles de lidar com a metáfora. Então seja concreto, mas procure pincelar também o seu fazer professoral com aspectos metafóricos, né? Estimule a curiosidade do seu aluno permanentemente, aguce ele a se sentir interessado, né? Reconheça o interesse dele, não só o esforço, mas o interesse, né? Dê instruções diretas sobre comportamento em diferentes ambientes, né? Na aula presencial era assim, aqui na aula online é de uma outra forma, é dessa ou daquela forma. Os ambientes mudaram, né? De preferência, faça atividades em bloco, como na técnica Pomodoro e na técnica 4x5, né? Faça direcionamentos durante a realização da atividade ou durante a sua explanação. Olha, tal coisa é tal coisa. Inclusive, o João já falou disso, já me mostrou algo sobre isso. Faça apontamentos, direcione, né? Estimule a interação social, mesmo no ambiente remoto. Você sabe que tem vários alunos seus. Olha, Paula, né, Paula? Rodolfo, né? Olha, o que você acha, Paulo? Estimule. Diz aí, Rodolfo. Técnica manifeste-se, para que um interaja com o outro, né? Faça uso das tecnologias assistivas ao máximo, né? Vou me pautar aqui na noção de que você sabe do que eu estou falando quando eu menciono tecnologia assistiva, né? Se não, você tem um tema de uma outra capacitação, né? Não deixe de demandar o cumprimento das tarefas, tá?
Não é, já está difícil, né? Já está num ambiente diferente, vou pegar leve. Não deixe de demandar o cumprimento das tarefas, né? E por fim, a 23ª, o 23º reforço positivo é comparar as potencialidades e dificuldades do aluno com os seus próprios parâmetros. Faça comparações dele com ele mesmo, não dele com o outro. Você sabe, você já me mostrou que sabe, Pedro. Né? Você sabe sim. Eu sei que você tem dificuldade, né, nessa questão, né, Pedro? Eu entendo você. Não diga o outro sabe e você não. O outro mostrou. Fulano, o Gabriel não está acertando. Diz aí você. Não compare ele com o outro. Não use o outro como parâmetro. O parâmetro é ele com ele mesmo. Tá bom? Bem, eu vou fazer aqui um passeio rápido por essa questão do ponto da persistência atencional, de novo, pelos segmentos de deficiência, né? Aí eu vou entrar um pouco mais no TGD, nas altas habilidades e nos quadros clínicos, né? Então vamos lá, vamos relembrar. Persistência atencional no ensino remoto, nas deficiências sensoriais, surdez, cegueira. Ela é, de modo geral, uma persistência duradoura, desde que você não faça um exagero de estímulos e também que não haja a confluência de estímulos outros que conflitem. Então, vamos lá, vamos explicar objetivamente. Qual é o fator de captura atencional para o aluno cego? São estímulos sonoros. Ok, para que essa persistência seja qualitativa, eu vou ter que chegar num momento em que eu preciso parar de mandar tanto estímulo, porque o excesso de estímulo sonoro para o aluno cego vai fatigá-lo, né? Assim como também, se eu começar a ver outros estímulos sonoros, ele está aqui assistindo minha aula e tem outros estímulos sonoros concorrendo. Lembrar da questão do fator ambiental, a pertinência focal. Aluno surdo, né? Excesso de estímulo visual, concorrência de estímulo visual, né? Em alguns casos de TGD que precisam ser pensados com relação ao fator de persistência atencional. Vamos falar do TDAH. TDAH, fator de persistência atencional no TDAH é fragilíssimo. Fragilíssimo, porque a gente tem no TDAH justamente uma dificuldade de concentração. É um dos aspectos diagnósticos do TDAH, a persistência atencional muito hipercontinuada, né? Então eu tenho que pensar numa aula remota para esse aluno em que isso seja respeitado e mais, pensar em estímulo aqui. Lembra que eu falei da técnica do estímulo motor? Para o TDAH vai ser super importante, porque o TDAH, a pessoa com TDAH tem uma coassociação atencional motora. Então, por exemplo, você sabe que eles geralmente ficam batendo a perna, tamborilando, que é uma ação motora, né, associada à busca de concentração. Geralmente o que é que se faz? Menino, para de balançar essa perna. Menino, para de bater na carteira. Não, eu tenho que pegar aquilo, entender o que ele está fazendo para tentar se concentrar e lançar mão daquilo. Na dislexia, a gente tem uma fragilidade na linguagem. Então eu, como professor remoto de um aluno com dislexia, eu tenho que ter muita atenção para que essa persistência atencional seja qualitativa. Eu tenho que ter muita atenção com a minha enunciação, né, com a checagem, né, da recepção e acomodação dessa aprendizagem, mais ainda, né, TPAC, antes conhecido como DPAC, transtorno do processamento auditivo central, antes conhecido como o distúrbio do processamento auditivo central. O que eu tenho aí? Eu tenho um aluno que tem um delay entre a captura do estímulo sonoro e a decodificação desse estímulo sonoro sinapticamente, né? Então tem um delay, é aquele aluno que escuta, demora para entender, para significar e para aprender, para acomodar a aprendizagem. Então na aula online, essa persistência atencional vai ser qualitativa se eu fizer
enunciação, se eu oferecer o conteúdo para ele com calma, de uma forma pausada, de uma forma pertinente, né? Síndrome de Asperger, a síndrome de Asperger nós temos ela como ou uma deficiência cognitiva ou um transtorno global do desenvolvimento, né? Então ela é o autismo grau leve. Eu preciso saber mediar essa persistência atencional de uma forma que seja satisfatória, que esse aluno, né, se engaje, né? Então eu tenho na síndrome de Asperger a falsa erudição, que é aquela linguagem muito rebuscada, tudo mais. Eu pego um pouco disso dele, trago para o meu discurso, faço essa captura atencional, né? E vou oferecendo também o conteúdo para ele de uma maneira que ele se interesse por ficar comigo nessa aula online, né? Então, as altas habilidades. Qual é o meu desafio nas altas habilidades? De modo geral, o aluno com alta habilidade, ele pensa, eu não preciso aprender isso, eu já sei. Então você precisa ter esse entendimento sobre o seu aluno para que ele seja capturado e persista, né? Então, lembra, desafia a curiosidade. Aqui na altas habilidades, mais especialmente do que nunca, desafie a curiosidade, né? Porque ele, como tem a tendência a achar que sabe tudo, você tem que fazer um jogo pedagógico que ele sinta a necessidade de querer saber ainda mais. Bem, no que tange aos alunos com quadros clínicos emocionais, psíquicos, mentais, aí é preciso sempre lembrar que você precisa de um acompanhamento profissional adequado, né? Se você tem como aluno alguém com um quadro de depressão, de psicose, então você precisa estar sempre em paralelo na sua atividade profissional, contando com a ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, do psiquiatra, psicoterapeuta que cuida daquela pessoa, né? Daquele aluno. Lembrando sempre que depressão não é somente tristeza, a depressão é uma doença mental, né? E que você precisa ter muita pertinência nessa mediação, tanto presencial, mas especialmente no suporte remoto, né? Porque os liames estão alterados, então não pressuponha que você saberá fazer tudo se você não tem capacitação nessa área. A minha recomendação é procure um suporte, um profissional para estar em paralelo com você, né? A escola precisa oferecer isso aos seus professores. Bem, nosso último eixo temático aqui na nossa capacitação em estratégias de ensino inclusivo online é uma coisinha especial que eu quero trazer para vocês. Uma coisinha não, né? Porque isso que eu vou falar não é nada de coisinha. É algo de muita importância e muita pertinência. Eu vou encerrar a nossa aula apresentando um pouquinho para vocês o DUA, Desenho Universal para a Aprendizagem. Nesse momento de aula online e de aula online para aluno com deficiência, entender a pertinência do DUA, de que a gente precisa se capacitar no que ele recomenda, no que essa estratégia recomenda, é algo especialmente potencializador da sua atividade. Primeiro, para falar do DUA, eu preciso falar do que é o desenho universal. O desenho universal é um conceito que vai surgir lá nos anos 70 dentro da arquitetura e da engenharia, que é, já naquele momento, imaginando pessoas com diferenciais, com particularidades diferenciais, essa filosofia recomendava o não uso de estruturas diferentes para pessoas com diferenciais. Por exemplo, no lugar de você ter dentro do banheiro público o box diferenciado arquitetonicamente para um usuário de cadeira de rodas, com espaço maior, dizendo claramente aqui é o lugar da pessoa que usa cadeira de rodas, você vai ter boxes todos com dimensões nas quais possam entrar pessoas com ou sem cadeira de rodas, porque tudo tem que ser para todos. A altura das pias deve ser satisfatória para pessoas com limitações físicas ou sem limitações físicas, né? Os espaços devem estar sinalizados satisfatoriamente para pessoas com ou sem deficiências
sensoriais. Esse é o desenho universal. Um grupo de educadores, e eu vou explicar melhor como isso vai surgir, olha para isso e diz, gente, isso tem que vir também para a educação. A educação também precisa ser uma educação universalizada, no sentido de ser para todos, sem essa distinção, né, que no fundo é discriminatória para um aluno com alguma diferenciação, né, com alguma particularidade. Então, o desenho universal para a aprendizagem, ele é baseado no conceito do desenho universal dos anos 70. O DUA, ele é proposto por um grupo de professores de Harvard, liderados por David Rose, né, fortemente influenciado por Vygotsky. Bem, Vygotsky, se você não sabe, é um autor de suma importância para nós de inclusão. E veja que é um autor que vai postular numa época em que nem se imaginava falar de inclusão ainda fortemente. Mas o que ele diz é fortemente inclusivo. Vygotsky nos explica que o meio influi no rendimento educacional. Que quanto menos adaptado o meio, mais dificuldades o aluno vai ter. Quanto mais barreiras, mais dificuldades. Né? O homem é produto do meio, o ensino, a aprendizagem é produto do meio. Né? Então, a zona proximal é algo que a gente precisa pensar quando fala de inclusão. Né? Então, o DUA, ele é fortemente influenciado por esse princípio de Vygotsky. Né? E que se pauta em derrubar esse entendimento do aluno regular. Veja bem, ainda com relação ao meio, a Lei Brasileira de Inclusão, de agora, de 2015, nos deixa claro que quanto menos adaptado o meio, maiores são as dificuldades da deficiência. Então, quanto mais o meio está adaptado, menos será o impacto sofrido pela deficiência. Então, a questão da deficiência, em essência, não é particular, é social. Né? Então, voltando para o entendimento do DUA, o DUA vai derrubar esse entendimento do aluno regular, né? Que é esse aluno padrão, que existe um padrão de perfil de aluno. Todos são diferentes, cada um é um. Né? E isso, claro, ressignifica o papel do professor. Imediatamente o papel do professor se torna ressignificado. O professor precisa entender tudo isso para ser um professor que atue pedagogicamente de maneira satisfatória. No ambiente online, isso então tem maior força ainda. Né? Se eu trago esses entendimentos para minha aula remota para alunos com deficiência, eu vou ter muito mais ganhos. Né? Então eu preciso, claro, diversificar meu material. Se eu não tenho um aluno regular, se todos são tudo e cada um é um, eu não posso ter um material uno para todos. Claro que eu vou ter um material básico, mas eu preciso também pensar nos materiais específicos para cada aluno. Eu preciso pensar na minha estratégia específica numa aula remota para cada um dos meus alunos, incluindo, sobretudo, os alunos com deficiência. Né? Porque o ideal é que o modelo seja imperfeito e inconclusivo. Então o seu plano de aula, ele precisa ser feito, mas ele precisa ser inconcluso, ele tem que estar aberto para o imponderável, para o surpreendente, para o particular. Né? Então eu vou ler aqui para vocês uma proposta de conceito do DUA, tá? Do Desenho Universal para a Aprendizagem. Ele seria um conjunto de possibilidades, materiais flexíveis, técnicas e estratégias que busca ampliar a aprendizagem dos alunos com ou sem deficiência. O objetivo é atingir um número maior possível de alunos, universalizando, portanto, a construção do conhecimento. Né? Os alunos são diferentes na maneira como percebem e compreendem as informações que lhes são apresentadas. Né? Tem ainda diferenças socioculturais e econômicas, podem falar idiomas diversos e alguns têm deficiências intelectuais, motoras, sensoriais. Né? Levando em conta essa realidade, a diversidade deve estar contemplada na maneira como o conteúdo é apresentado, né? E nas múltiplas formas de representá-lo, na ampliação de oportunidades de ação e expressão dos alunos e no desenvolvimento de estratégias que garantam o envolvimento dos atores da aprendizagem. Então, o DUA, né, nos traz esse entendimento de que, ai meu Deus, como eu vou dar aula remota para aluno com deficiência? Dar aula é um desafio para todo e qualquer tipo de aluno. Dar aula remota é um desafio para todo e qualquer tipo de aluno. O aluno com deficiência
é mais um aluno dentro desse universo lindo e desafiador que é dar aula. Eu não tenho que me preocupar de maneira patológica com isso, né? Então, quais são as duas perguntas que eu preciso responder para dar uma boa aula dentro dos paradigmas do desenho universal da aprendizagem? Qual é o meu objetivo professoral, primeiro de tudo, né? E quais são as barreiras dos alunos que eu preciso focar, olhar, conhecer e tentar superar, né? Forçosamente preciso ter aí o apoio de um bom PDI, né? E nós vamos ter 3 eixos principais, 3 princípios que sustentam uma boa prática professoral dentro do desenho universal da aprendizagem e, sobretudo, uma boa prática de aula remota. Primeiro, a apresentação, né? Represente o conteúdo de formas variadas e com múltiplos recursos de modo a atender o maior número possível de alunos. Tudo que eu já falei até aqui, né? As técnicas todas, né, que eu já mostrei para vocês. Então, diversifique a sua apresentação na sua aula remota. O segundo princípio é a ação e a expressão. Proporcione aos seus alunos múltiplos meios de ação e expressão. Permita que eles se expressem e que expressem o que aprendem de formas variadas. Eu vou pedir uma resposta do meu aluno que pode ser por meio de, ele pode me apresentar por meio de um texto, por meio de um desenho, de um gesto, de um apontamento, né? Ele apontar, isso já me interessa, né? Essa interação a partir do que ele me apresenta me interessa nesse ambiente remoto e presencial. E por fim, o autoenvolvimento, né? Proporcione ao aluno múltiplos meios de participação, ofereça formas de envolvimento e vínculos diferentes. Engagement. Há alunos que preferem a inovação, né? Então, nesse suporte virtual, eles preferem que eu use tecnologias. Outros que não, que preferem que eu seja mais focal, tradicional e objetivo. Ofereça as duas coisas e muitas outras, né? Ofereça opções de engajamento que alimentem o interesse de cada um de forma autônoma para cada um. Bem, gente, esse era o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês nesse nosso curso, nessa nossa capacitação em estratégias de ensino online. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para mim. É sempre um desafio, sempre um prazer. Eu tenho outros cursos que vão ser disponibilizados para vocês. Fiquem atentos, tá bom? Boa sorte, sucesso, não desista de ser um ser professoral e nunca esqueça que inclusão é um ato de amor e respeito social, um desafio renovado nesse suporte remoto. Até o nosso próximo curso e muito obrigado por sua participação.